Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Querido ouvinte, ainda falando sobre Obama e sua subserviência à Arábia Saudita, como eu já disse em vários programas, não tomei a palavra por verdade. Existem vídeos na internet que comprovam essa subserviência. Numa dada ocasião, quando Obama visitava a Arábia Saudita, ele que é um homem altíssimo, tem quase 2 metros de altura, na época era o rei Abdullah já falecido, o rei da Arábia Saudita, se encontra com ele e ele inclina a cabeça quase até o chão para numa reverência ao rei Abdullah, de subserviência. Nunca na história dos Estados Unidos um presidente havia feito isso em relação a um monarca estrangeiro, nem em relação à rainha da Inglaterra. Mas Obama, que é um homem altíssimo, se inclina quase quebrando a coluna para demonstrar a sua subserviência ao rei da Arábia Saudita e até afirma que ele era o senhor de Medina, então devia esse respeito a ele. Quer dizer, Obama mais uma vez no seu gesto se confessa muçulmano. E como eu disse anteriormente, Obama resolve agir pela pressão da opinião pública, pela gravidade dos acontecimentos. Os cristãos estão sendo massacrados naquela região pelo exército islâmico, então há uma pressão da opinião pública nos Estados Unidos. O cristianismo ainda tem algum valor nos Estados Unidos, apesar de ser cada vez menor, mas existe também a preocupação de invadir a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é um grande aliado dos Estados Unidos, desde a época de Bush e antes disso. A Arábia Saudita tem 20% da economia americana nas mãos, e Obama é subserviente à Arábia Saudita, então esse movimento de Obama se justifica. Ao mesmo tempo, a Europa tenta ser mais enérgica com aqueles que vão entrando e saindo, principalmente os jovens. Só que eu entendo que não vai dar certo, porque tem tratados que permitem o livre trânsito de jovens europeus pelo mundo. E são milhares. Você não tem estrutura policial, de imigração para cercar esses jovens. Se um jovem quiser ir para a Síria, ele vai. Se quiser ir para o Iraque, ele vai. E vão aos milhares. Eles querem resolver o problema pela consequência, pelo sintoma e não pela causa. Qual é a causa desse problema dos jovens, como eu já afirmei aqui? A Europa ridicularizou o cristianismo por séculos. O Charles Hebdo fez charges horrendas sobre o cristianismo. Horrendas. Eu não consigo nem descrevê-las de tão blasfêmias que elas são. São blasfêmias, heresias. Como eu repudiei o atentado e continuo repudiando o que fizeram ao Charlie Hebdo. Nada justifica aquele massacre. Mas o Charlie Hebdo foi um dos instrumentos de Satanás para escarnecer o cristianismo na Europa. E pagou um preço muito alto aquela equipe, aquela redação, com a própria vida. Porque foram fazer o mesmo movimento com o islamismo e a conversa no islamismo é diferente. A conversa no islamismo é diferente. Eles matam. Põem bomba, metralha, é diferente. Acharam que podia fazer o mesmo escárnio que fizeram com o cristianismo, com o islamismo. E morreram todos. Massacrados. Injustamente. Porque nada justifica esse massacre. Mas plantaram uma semente demoníaca e colheram essa semente. Infelizmente. É uma pena. Uma lástima. O que prova para que veio o islamismo. Ele veio como um instrumento de Satanás. Para destruir o Ocidente. Para combater o cristianismo. Num esforço satânico para que a história tenha um final diferente, Satanás vença a grande batalha. Que nós sabemos é uma mentira. Por mais que ele se esforce, Jesus já é o vencedor dessa batalha. E ele está vindo para assumir o trono que lhe pertence. Que Deus nos tenha graça e nos dê o melhor dos céus. Amém. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.